Fala galera, hoje ó, ribaizinho suíno com a nossa cebola na mostarda. Se liga aí. E aí galera, mesmo a gente estando só na quinta, vale o de sempre. Se inscreve, curte, compartilha, chama os amigos, vai no Instagram, Facebook. Nós vamos voltar agora aqui para esse porquinho. Maravilhoso ribeye suíno, cortezinho de porco bacana. Vamos fazer ele à la Camera Girl, porque é o tempero que ela gosta, pediu para eu fazer aqui essa marinada, ela que sugeriu aí esse vídeo. Então ó, só um close no corte, ribeye suíno. Então ó, seja igual do ribeye bovino, o ouro de bife e aquela partezinha de baixo que tem a gordurinha. Inclusive esse pedaço aqui, como ele é do meio para o fim, pode voltar a Camera Girl, não sai correndo não. Esse lado aqui sai um ribeye suíno e se a gente virar desse lado, veja que já é quase um chorizo suíno. Então, vai ser bem bacana. A coisa que eu vou fazer é que daqui dá para tirar uns de 2 a 3 steaks bacana. Então a gente vai cortar um e esse músculozinho aqui, chatinho. 2. Ok? Então, ó, que maravilha, danada. Que maravilhazinha estes ribeye suíno. Esse aqui saiu mais com carinha de chouriço, mas esse daqui tá um verdadeiro ribeye, certo? E aí, como é o ribeye à la Camera Girl, primeiro a gente vai colocar aqui nesse recipiente. E aí a gente começa com sal, pode ser sal fino, sal grosso, vai marinar. Então, de novo, não dou tempo certo, depende do tempo que você tem. Hoje está curtinho nosso tempo, então eu vou dar uma caprichada no sal, porque ele não vai ficar muito tempo na marinada. Mas eu sugiro aí, se fosse para eu dar um tempo padrão, deixa pelo menos uns 40 minutinhos na marinada para ficar bacana. Mas como eu vou tirar um pouco antes, eu vou dar uma roubada no sal aqui. Não vai ficar muito salgado exatamente por marinar pouco tempo, tá? Não se preocupe, não vou matar a Camera Girl do coração, não com isso. Próximo ingrediente, pimentinha. A gosto também, eu gosto bastante. Aí a gente vai colocar, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de alho picado, mas não se preocupem, que a descrição do vídeo terá, como sempre, os ingredientes. E aqui eu tenho 1/4 de cebola grande ou meia cebola média picadinha também, certo? Aí você poderia colocar ou limão ou vinagre. Eu vou de vinagre porque o limão ficou lá em cima, não vou mentir, eu não queria voltar. Então a gente coloca aqui 2 colheres de chá de vinagre. Eu estou usando vinagre de maçã, porco gosta, tá? De vinagre, pode abusar, gosta de acidez. E o último ingrediente, aqui eu tenho 1 copo de cerveja e um cachorro latino. Tem um equivalente a uma lata de cerveja, né? Uma long neck. Vou devagarinho aqui que ficou baixo o recipiente. Tô com uma luva só, né? Estilo não, tá pessoal? Porque acidentes com quem faz churrasco, eu tô com um corte que eu não queria compartilhar com vocês na câmera. A gente dá aquela bela mexida. Acabei usando menos, geralmente eu faço essa receita para mais carne, mas vai dar certinho. Então agora, vamos dar 40 minutinhos e vai ser servido com um acompanhamento, não vai ser só o porco hoje não. Então, vou fechar esse rapaz, a gente vai colocar ele para refrigerar e vamos começar o acompanhamento. Se liga em nós aí que a gente já volta aqui fora também. Então, enquanto nosso porquinho marina, a gente vai começar o acompanhamento. Vou começar aqui, você pode usar azeite, óleo de canola, o que você quiser. Eu vou com óleo de abacate porque ele tem o ponto de fumaça mais alto, ou seja, pode esquentar bem que ele não fica fumaçando, fica aquela, né? Queima o óleo, satura a gordura, a gente continua saudável. E aí, enquanto ele chega na temperatura, qual vai ser o nosso acompanhamento? Batatinhas, errei, cebolinhas na mostarda, batata não. Batata vai aparecer o carro da batata ogra, se você quiser comer batata com seu porco. Mas hoje a gente vai fazer uma cebolinha salteada, vai dar bom. Então, ó, o óleo chegou na temperatura, eu tenho meia cebola cortada em canoas, para dentro, no óleo quente. E com óleo de abacate não adianta querer roubar esperando a fumacinha sair, não que você vai passar o dia olhando. A ideia agora é que essa cebola dê uma murchada.
Uma sugestão, se você estiver fazendo o seu churrasco na churrasqueira carvão, hoje eu vou fazer na gás, tá? Mas se você estiver fazendo a seu churrasco na churrasqueira carvão, é enrolar ela no alumínio e jogar na brasa, fazer aquela cebolinha de churrascaria. Mas hoje eu tô no gás, então a gente vai fazer tudo no gás aqui, até para ajudar o pessoal que continua aí em quarentena. Então vou deixar ela aqui. A única coisa que eu vou fazer até ela murchar agorinha nesse minuto é jogar um pouquinho de sal já desde agora. Então, de novo, sal a gosto. Sal. Cheirinho de cebola no óleo, gente. E a pimentinha. Esses já vão desde agora. Deixar ela murchar. E aí a gente volta para o próximo passo. Então aqui eu vou deixar muito do seu gosto, tá pessoal? Nesse momento aqui, ela já cozinhou até perder a acidez, mas ela ainda tem aquele crocantinho que eu gosto. Se você não gosta, deixa mais tempo. Então, ó, feito isso, bem sarteada com azeitinho, sal e pimenta já, a gente coloca aqui nesse pote, certo? Vou devolver você para cá por enquanto. E aí, ó, deixa eu abrir espaço para a câmera girl filmar. Com isso aqui a gente vai colocar orégano, a gosto também. Se você estiver fazendo com a cebola feita na churrasqueira, você adiciona um azeite ou um outro óleo. Como eu já fiz no óleo, não tem para que botar mais a gosto. A gente vai colocar mostarda. Aqui eu estou usando Dijon, você pode... Eita, tá vivo. Você pode usar a mostarda aí de preferência, certo? Vou colocar ela aqui, tirá-la da minha mão. Segue o jogo, nada de cortar não, a gente é assim mesmo. Vou colocar um pouquinho de vinagre, só para dar, como eu falei, já tem a amiga mostarda, mas um pouquinho de acidez a mais não mata. Eu vou dar mais um tiquinho de azeite, vai só porque, como a mostarda de Dijon também é um pouquinho mais forte, a gordura dá uma quebrada na acidez. É uma dica para vocês aí, chefes anônimos e amadores que nem eu. Então, ó, a gente vai dar essa misturadinha bacana. E, basicamente, é isso. Nossa grelha está bem quentinha, o porquinho vai entrar. Vou colocar aqui, ó, nossos 3 steaks. Esse chiado. Aqui no gás só falta, né? Só falta aquele cheirinho, mas vai ficar bom também. E 3. Então a gente vai agora selar ele bem legal aqui. E aí porco, vocês sabem, né? Não dá para comer naquele pontinho que eu gosto a carne. Mas também não precisa estar seco, esturricado. O porco ele já foi, inclusive no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, baixou a temperatura interna do porco. Porque o nosso método de produção é muito controlado. Então você pode deixar ele até rosinha se quiser. Eu não costumo deixar rosinha, mas eu deixo suculento, porque porquinho suculento é bom. E o corte, o ribeye ajuda pela quantidade de gordura que ele tem em volta. E essa raça de porco tem bastante gordura entremeada. Então, daqui a pouquinho a gente volta para provar a nossa delícia. Então, ó, selei 2 minutinhos do lado, 2 minutinhos do outro, joguei para o lado para acertar o ponto. Só curiosidade aí, eu falei da temperatura interna, ou seja, aceitável hoje em dia são 145 Fahrenheit ou 63 Celsius, que seria aí um porco ponto médio, um pouquinho para mal, ou seja, o rosinha. Se você não tiver ainda confiança no seu açougueiro do bairro, você deixa ele um pouquinho mais alto, ou seja, ao ponto, que é o 160 Fahrenheit, que aí vou deixar essa conversão para você. Então deixa eu ver quem que eu quero. Eu não sei se eu quero esse, eu não sei se eu quero esse, acho que eu vou nesse aqui. Vou deixar o gordinho assar mais um pouquinho ali. Então o que a gente faz agora? Descansa, né? Como qualquer outra carne. Vou deixar essa temperatura subir e aí quando voltar eu já vou ter feito a sugestão de como servir. Conforme prometido, voltamos aí com as maravilhas, já cortadinha, sugestão de prova. Deixa eu pegar aqui um garfinho para fingir que eu sou gente. Mas antes, ó, queria que chegasse pertinho aqui, pegar um pedacinho do meio, olha só, ó. Porco tem que estar assim, ó, tem que estar suculento. Então, agora eu vou pegar uma cebolinha, um porquinho aí. Não pode recolher esse dedo que eu já no garfo.
Macio, suculento, a acidez da cebola com a gordura do porco. Peraí que eu tenho que tomar um pouco de líquido, mas que tá nóis. Se dane o garfo agora. Vou comer mais um pedaço. Ó, vou deixar vocês aqui com isso, certo? Até a próxima. Hoje eu vou pular o tintim, porque eu tô com as duas mãos sujas, mas vou deixar vocês aí morrendo de raiva. Então, vejo vocês na próxima quinta.